Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui no nosso Momentos de Reflexão. E é uma alegria muito grande de mais uma vez ter esse privilégio de estar junto com você, aí através do seu smartphone, através do nosso canal, Mensagem Edificante, para juntos refletirmos, meditarmos um pouco sobre as Sagradas Letras. Mas antes de eu estar falando nesta oportunidade sobre esta reflexão de hoje, eu gostaria de dizer que eu sou psicanalista, analista clínico, e eu trato terapeuticamente pessoas acometidas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, toda sorte de situações que mexem com a estrutura da alma, alterando a ação e reação comportamental de uma pessoa. Eu atendo em São José do Calçado, na Clínica Viver Care, às segundas e quartas-feiras, e também em Bom Jesus Tabapuã, nas terças e quintas-feiras. Também faço atendimento online e você pode estar comigo aqui através desse Mensagem Edificante para nós agendarmos uma consulta de mapeamento terapêutico emocional, ou através do WhatsApp, ou através do Telegram, ou através do Instagram, ou através do Facebook. Eu gostaria também de dizer que eu sou pastor evangélico, eu coopero na Igreja Evangélica Vida em São José do Calçado, igreja pastoreada pelo pastor Luiz Carlos de Souza. Eu gostaria também de pedir para você, se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal, que nós queremos que você nos ajude se inscrevendo, curtindo, comentando. E agora nós temos o link ligado ao Facebook e também o Instagram. Nesta oportunidade eu gostaria de estar falando para você, e nós refletimos juntos sobre qual é o tamanho da nossa fé. Você vai ver aqui ao fundo o que Jesus comparou a fé que move o céu e move a terra. Mas eu gostaria que você ficasse conosco por esse tempo. Não vou me alongar com você. Eu quero o texto de referência que está registrado lá em Mateus capítulo 17. Somente 2 versículos para começar. Versículo 19, versículo 20 de Mateus 17. Diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Versículo 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Você está vendo ao fundo aqui o tamanho do grão de mostarda. Olha qual é a base que ele colocou para que nós pudéssemos ter a nossa fé. E aí o grande problema é que nós vamos, no decorrer dessa meditação, ver a importância de termos uma fé do tamanho do grão de mostarda. O que é ter uma fé do tamanho do grão de mostarda? Ter fé do tamanho de um grão de mostarda significa confiar permanentemente no Senhor, estando em constante crescimento, independentemente das circunstâncias. Jesus afirmou que para aquele que tiver fé como um grão de mostarda, nada lhe será impossível, podendo fazer com que as montanhas e árvores se transportem de lugar. Isso é uma forma simbólica. No texto lido, um homem se aproximou de Jesus e lhe pediu que curasse seu filho epilético. O menino sofria de uma forma terrível, e a sequência do relato bíblico revela que esse menino era atormentado por um espírito maligno.
o homem já havia levado o menino até alguns dos discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram fazer nada por esse menino, por causa da falta de fé, por causa do tamanho da fé. Quando ele levou o menino até o Senhor Jesus, o demônio foi imediatamente expulso e o menino ficou curado. Depois os discípulos, em particular, perguntaram a Jesus sobre o motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar aquele espírito que atormentava aquela criança. Então Jesus lhes respondeu que era por causa da pequena fé que estava no coração de cada um deles. Jesus ainda afirmou que se eles tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, a situação seria bem diferente. Olha só, aí no fundo, o grão de mostarda é menor das sementes, mas depois ela torna-se uma das maiores árvores hortaliças. Então, vamos continuar. Olha só o que está dizendo Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Versículo 6, e disse o Senhor: se tiveres fé como grão de mostarda, direis a moreira: desarraga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Essa declaração de Jesus sobre o grão de mostarda precisa ser interpretada dentro do seu contexto. O grão de mostarda, como você está vendo aí ao fundo, é uma semente muito pequena. Nos tempos do Novo Testamento, ela facilmente era identificada como uma das menores sementes conhecidas pelo homem. Porém, quando o grão de mostarda é plantado, ele é plantado na terra, ele cresce de forma impressionante. No final, o pequeno grão de mostarda se torna uma árvore imponente que serve de ninho para as aves do céu. Mas, pergunto, por que o grão de mostarda cresce de tal maneira? A resposta para esta pergunta ela é muito simples. O grão de mostarda cresce de tal forma até resultar numa grande árvore devido ao seu contato com o solo, de onde recebe todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Você já está começando a entender o que eu estou querendo, aonde eu estou querendo chegar. Quando a fé chega como um grão de mostarda, é que esse tipo de pessoa que tem a confiança em Deus e que não desiste, nem cede o desespero quando os seus esforços não alcançam um êxito imediato, mas eles estão fundamentados na palavra de Deus, que é o solo para a base da nossa vida. A verdadeira fé, ainda que tamanho de um grão de mostarda, jamais recua, jamais declina até esmorecer definitivamente. Ao contrário disso, ela mantém contato ininterrupto com Deus. Ele é a sua fonte inextinguível. É a fonte, através da palavra de Deus, que são os nutrientes necessários para que a nossa fé cresça. Por isso, essa pequena fé se desenvolve, tornando-se cada vez maior. Ter fé como um grão de mostarda é ter uma fé viva, alimentada para crescer. Quando Jesus disse que a nossa fé deveria ter, se fosse pelo menos como um grão de mostarda, se tiverdes fé como um grão de mostarda, isso quer dizer que o grão de mostarda não é o limite da fé. É o limite, sim, mas o limite inicial da fé. A fé, ela pode crescer e ela tem tudo para crescer como cresce a mostarda no solo, porque ela recebe nutriente. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, quanto mais você se aprofunda no conhecimento de Deus, a sua fé cresce, porque você aumenta a sua confiança, aumenta a sua esperança, aumenta a sua fé. Observe o que nos diz a palavra de Deus sobre uma fé viva. Tiago capítulo 2, versículo 26 diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta.
Portanto, ao falar da fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus não faz elogio à pequena fé, mas sobre a fé viva, que é crescente em nosso dia a dia. Então a nossa fé precisa ser crescente. Na verdade, ele indica que a fé verdadeira e viva jamais ficará estagnada, ela é crescente. Ainda que tão pequena, ela é como um grão de mostarda, cresce até se tornar uma grande árvore. Para aquele que tem uma fé como um grão de mostarda, a palavra de Deus diz que nada lhe será impossível. Mas isso não significa que tal pessoa alcançará tudo aquilo que ela determinar, como muitos ensinam por aí. Muito pelo contrário. Aquele que tem fé como um grão de mostardas, ora de uma forma fervorosa, de forma incessante, confiando que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Não é só fé para fazer, é fé para suportar também. Ele sabe que no momento certo a resposta virá. Essa resposta, no entanto, será de acordo com o propósito soberano de Deus. É por isso que Jesus diz que para a pessoa que possui tal fé, nada lhe será impossível. O motivo disso é que essa pequena e tão genuína fé opera em harmonia com a vontade de Deus revelada em sua palavra. E é por isso que essa fé, por ser viva, está em constante desenvolvimento, crescendo cada vez mais. Essa fé jamais pedirá algo que não esteja em conexão com a revelação de Deus, com a vontade de Deus expressa nas sagradas letras, na Bíblia Sagrada. Suas orações sempre terão como objetivo final a glória de Deus e não seus próprios desejos egoístas. Na verdade, essa pessoa poderá transportar árvores e mover montanhas de forma sobrenatural. Obviamente, isso não deve ser interpretado de uma forma literal, mas figuradamente, embora Deus possa fazer tais coisas se esta for a sua vontade. Mas Jesus lança a mão de uma linguagem figurada para expressar a verdade de que com Deus todas as coisas são possíveis. Mateus capítulo 19, versículo 26 diz assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Aquele que tem uma fé como de um grão de mostarda poderá realizar tudo aquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus. Aquele que tem fé poderá fazer todas as coisas cujo objetivo central será no avanço do reino de Deus aqui na terra. Essa pessoa que tem essa fé entende que ao buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas que lhe são necessárias para a sua sobrevivência lhe serão acrescentadas. Está lá registrado Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, nesta oportunidade, eu gostaria de dizer para você que a sua fé precisa, a minha fé precisa estar em crescimento. E para que isso aconteça, eu preciso estar com a minha vida no solo da palavra de Deus, para receber os nutrientes, e aí a minha fé, ela será uma fé viva, e ela será uma fé crescente, para que eu possa fazer, para que eu possa esperar, para que eu possa suportar, para que eu possa superar. Eu quero orar por você. Pai, no nome precioso de Jesus, eu quero pedir, Senhor, a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas, sobre todos esses que estão aqui até este momento, para que o teu nome possa ser glorificado na vida deles. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoá-los hoje e sempre. Amém. Eu quero te agradecer por esse momento que você está conosco até agora e te pedir, se você ainda não se inscreveu, não nos ajudou ainda se inscrevendo nesse canal, por favor, se inscreva, curta, faça o seu comentário e cresça na fé. Que a sua fé esteja já no ponto do grão de mostarda, mas não para por aí.
cresça. Cresça como cresce a mostarda. Que Deus te abençoe rica e poderosa e abundantemente. Até a próxima oportunidade.